Shalom, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o porquê o nome do canal ele mudou. Bem, na cultura bíblica existem diversos casos de pessoas que mudaram seu nome ao decorrer da história, como por exemplo Israel, que era antes o nome dele era Jacó, então o Criador mudou o nome dele para Israel. Abraão, que antes era Abrão, Sarai depois mudou o nome para Sara. O apóstolo Shaul, no caso que ele era Saulo e depois ele começou a adotar o nome de Paulo. Se eu não me engano, ele tinha os dois nomes, só que eu não me lembro se ele mudou de nome ou se ele tinha dois nomes e depois parou de adotar um e começou a adotar o outro nome para utilizar. Mas enfim. Então, existem diversos casos de pessoas que mudaram de nome. E isso é uma questão tradicional, faz parte da tradição judaica, vamos dizer assim, ou melhor, a tradição dos hebreus, tipo assim, que é o povo do Criador, né? Quando eu dizer, é, quando eu falar tradição judaica, eu estou me referindo à tradição do povo do Criador, o povo hebreu. Só que os judeus acabaram se apropriando, de certa forma, dessa nomenclatura. Como eles são os remanescentes do povo de Israel que permaneceu lá, claro, com suas ressalvas, né? Porque tem pessoas que foram enxertadas lá, estrangeiros que foram enxertados lá também, e alguns deles também se perderam, mas no geral foram as tribos que mais se preservaram, são os remanescentes que mais permaneceram com essa cultura, que resgataram essa cultura israelita ou hebreia, vamos dizer assim. Então, eles se apropriaram, digamos assim, dessa nomenclatura. Então, quando eu dizer tradições judaicas, eu estou me referindo a esse tipo de tradição, que não vem do judaísmo por si só, mas do povo hebreu, como um todo, né? Porque quando as 12 tribos estavam reunidas, todos tinham a mesma tradição. Então, essa tradição judaica, em tese, é um resquício dessa tradição hebreia que sobrou de todas as outras tribos. Enfim, então, nessa tradição, é muito comum a questão de você mudar de nome, porque o nome ele está relacionado à sorte ou à fama. Então, às vezes a pessoa recebeu um nome que não é muito positivo, que o significado não é muito positivo, ela vai atrair, digamos assim, uma má sorte para a sua vida. E isso é muito utilizado no meio da tradição judaica como uma forma de você mudar a tua sorte, mudar a tua fama, porque o nome ele tem um significado que ele reflete muitas vezes na tua própria vida. Então, quando eu fiz a minha circuncisão e quando eu fiz o meu batismo, eu optei por mudar o meu nome. E eu mudei o meu nome para Kalel. O nome Kalel significa voz de Elohim. Elohim seria um termo, a grosso modo falando, seria um termo semelhante à palavra Deus no português. Ele está relacionado a um ser poderoso, uma divindade ou algo nesse sentido. Então, ele está se referindo ao Criador dos céus e da terra. Então, quando você tem a palavra Ka-Léu, tudo que termina com El, tipo Rafael, Daniel, tem essa origem. No fundo tem essa origem. Esse El remete ao Criador. Então, Kalel significa voz de Elohim. Esse El no final vem da palavra Elohim. Kalel, voz de Elohim. O significado do nome que eu escolhi, porque na minha vida eu tento ser a voz do Criador para as outras pessoas. Então eu tento refletir para as outras pessoas todo o conhecimento em relação às escrituras que eu tenho. Eu tenho um dom, vamos dizer assim, entre aspas, de ensinar. É tipo um propósito que eu tenho. Desde sempre eu gostei de ensinar, e tanto que hoje em dia eu virei professor. Então eu sempre gostei de ensinar e diversos temas, como dirigir, por exemplo. Eu ensinei várias pessoas da minha família a dirigir, principalmente as mulheres da família,
a minha esposa, a minha mãe, algumas tias, primas, porque os outros homens da família não tinham muita paciência para ensinar lá. E era só no grito e tal, e daí elas não conseguiam aprender. Então eu sempre tive muita paciência, sempre gostei muito de ensinar e tive essa facilidade para ensinar. Então eu sempre eu sempre gostei dessa área da educação, de transmitir conhecimento adiante e tudo mais. Então, por isso mesmo que comecei a fazer a faculdade de professor, comecei a cursar a licenciatura em matemática e atualmente eu estou trabalhando como professor de matemática, que é uma área que eu estou gostando muito de exercer. E principalmente, eu gosto de ensinar praticamente qualquer assunto, mas principalmente os assuntos que eu gosto mais, óbvio, né? Então, em relação às escrituras, é o assunto que eu mais gosto. Eu gosto de matemática também, claro, gosto de outras coisas, mas as escrituras sagradas é o assunto que eu mais gosto de estudar e de ensinar. Então, por isso que eu tive essa vontade de abrir o canal para mim transmitir esse conhecimento para as pessoas. E ser, assim como a palavra Kalel diz, ser a voz de Elohim, a voz do Criador para as outras pessoas. Para transmitir o conhecimento que está escrito, está acessível para todo mundo, mas que muitas pessoas não entendem, ou não estudam, ou não se interessam, ou acabam entendendo de uma forma errada por cair algum dogma, alguma doutrina. Então, o meu objetivo, nada mais, nada menos, é isso, do que representar o Criador, ser, de certa forma, a voz dele perante as outras pessoas para trazer a informação correta para esse mundo. Porque a verdade liberta, assim como as escrituras diz. Então, por isso que eu optei por mudar de nome, porque o meu outro nome anterior, que era Alisson, eu não sei muito bem a origem dele, mas se eu não me engano, ele tem uma origem que não é muito boa. Não é que o significado seja ruim, eu até nem lembro o significado dele, mas é um nome que eu não desgostava muito do nome em si, não que eu achasse feio ou nada do tipo. E não me importo se alguma pessoa ainda me chama por esse nome, não é ofensivo para mim nem nada. Principalmente as pessoas que não são despertas e tal, e enfim. Mas eu optei por mudar porque esse nome ele me traz lembranças do meu antigo eu, do, do, da minha pessoa antes de ser desperta, quando eu não trilhava um caminho respaldado pelas escrituras, que eu fazia um monte de coisa errada, que eu me ferrava e tudo mais. Então, esse nome, ele me traz essa lembrança. Então, após a minha circuncisão e o meu batismo, eu optei por mudar de nome por conta disso, porque é uma forma de deixar o meu antigo eu morrer e deixar ele para trás e começar um novo ser, uma nova pessoa. E essa nova pessoa, sim, respaldada nas escrituras, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais estudada na questão das escrituras. E, enfim, é de certa forma como se você fosse evoluir, dar um passo a mais. Aí você deixa aquela mala cheia de erros para trás e você leva só as coisas boas. É como se fosse nessa analogia que eu quero exemplificar. Eu não mudei ainda o meu nome no registro, o nome do meu registro continua o mesmo, então por enquanto eu ainda não mudei. Ainda estou pensando, estou decidindo se eu pretendo futuramente mudar o nome no meu registro ou não, mas eu não me importo muito com essa questão. Mudando assim, oralmente entre as pessoas já é válido, né? E principalmente perante o Criador em si. Agora, perante o governo, eu não me importo muito. Então, mas ainda estou pensando, talvez futuramente eu mude, eu não tenho problema quanto a isso. A única questão é eu preciso ver, como eu estou sempre na correria, eu não sei como é que faz a questão da burocracia e tudo mais, mas futuramente talvez eu vá atrás disso e mude de fato. Então já vai dar cerca de 10 minutos de vídeo, pessoal, eu não vou me estender muito aqui. Eu estou fazendo esse vídeo nesse formato de me gravar, sem roteiro, sem nada, um formato mais espontâneo, porque
É um vídeo que o pessoal gostava, é um formato que o pessoal gostava, tem pedido bastante para mim gravar, continuar gravando nesse formato. E eu acabei ficando um tempo sumido, eu acabei estudando algumas coisas novas que futuramente eu pretendo trazer para vocês, uma nova visão, uma nova interpretação de algumas coisas, que eu adquiri mais conhecimento, mais informação do que antes. E acabou nascendo meu segundo filho, acabei começando a faculdade, acabei mudando de emprego, acabei mudando de casa. Então a minha vida nos últimos meses ela acabou ficando um pouco movimentada, então eu não tive muito tempo para mim movimentar o canal. Eu acabei me frustrando com algumas coisas, pensei em largar o canal, mas agora eu estou retornando. Desisti de voltar com o canal. Eu imagino que eu vou continuar me frustrando com algumas coisas e pretendo tentar manter o canal apesar disso, apesar das frustrações, porque não é para mim, não é para vocês, é para o Criador dos céus e da terra. Então, é, dane-se a minha frustração. Vou ter que continuar, porque como a minha missão, o meu trabalho é para ele, eu vou ter que continuar mesmo me frustrando. Muitas vezes pelo desinteresse do público, da audiência, pela ingratidão ou algo nesse sentido. Eu sei que não é todos, mas não quero generalizar, mas é uma boa parte. Então por hoje era isso, pessoal. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí e futuramente eu vou gravar mais vídeos. Obrigado pela atenção. Até mais. Shalom.